Olá, estamos mais uma vez aqui no Conexão Rocha Dias para a gravação de mais um episódio e hoje eu tenho o prazer de estar com a minha amiga, doutora Anne Amaral. Ela é advogada, pós-graduada em Direito Civil, Direito Processual Civil e Direito Empresarial e atualmente pós-graduanda em Direito de Família. Ela foi eleita Mulher Destaque do ano de 2020 pela Câmara Municipal de Vinhedo, é presidente da Comissão de Direito Civil da OAB de Vinhedo Louveira e além de membro atuante em diversas comissões da OAB. Isso. Ok, doutora? Ok. Eu quero de antemão agradecer a sua presença. É uma honra tê-la aqui no nosso podcast para nós conversarmos um pouco sobre direito. Hoje nós temos uma pauta especial, falar um pouco sobre o direito específico da mulher. Então eu queria que a doutora começasse falando um pouquinho da sua trajetória, um pouquinho da área que a doutora milita, aquilo que a doutora acredita no seu dia a dia e tudo aquilo que a doutora vem desenvolvendo nesse trabalho, principalmente em defesa do direito da mulher. Agradeço muito o convite, sempre uma honra participar, né? Falar sobre o direito das mulheres, acho que quanto mais a gente falar, mais a gente vai propagando esse conhecimento para as outras pessoas e isso que vai ajudar a sociedade a evoluir nessa questão das mulheres, né? Do direito das mulheres. Então, assim, eu me formei já faz 7 anos, né? Eu advogo para família e mulheres, faço o atendimento agora mais voltado para mulheres vítimas de violência, além de divórcio, alimentos, família, parte família mesmo do escritório, eu atendo como assistente de acusação nos processos de violência doméstica. Então, assim, é um momento que eu acho que a gente tem que estar sempre dando apoio, porque a mulher fica muito fragilizada, muito perdida. Então, assim, a gente tendo advogadas que se especializem nesse ramo de atendimento, de auxílio, ajuda muito na hora de montar a defesa, né, das mulheres em todos os processos que são voltados à família. Acho que quando se trata do direito da mulher, eu acho que tudo que a gente acompanha no dia a dia, que hoje talvez com a mídia que nós temos, né, a internet muito mais assídua, com muito mais facilidade aos fatos, e a gente vê cada caso dos absurdos acontecendo no nosso dia a dia, eu acho que é de extrema relevância, principalmente fazer o que não sei se eu estiver errado, a doutora me corrija, mas fazer o atendimento humanizado, porque deve ser, né, a gente não tem como mensurar essa dor, essa é uma dor individual, que realmente só quem passa, eu acho que consegue entender, e quem convive o dia a dia com esse atendimento, que pode traduzir e enxergar o outro lado de como atender essas mulheres. É complexo, né? A gente tem que ter um acolhimento, ao mesmo tempo a gente não pode pôr mais lenha na fogueira, tem que tentar sempre dar uma amenizada, porque as pessoas vêm muito alteradas, muito nervosas, né? São vítimas de violência, então, assim, vem numa situação muito fragilizada. Então, a gente tem que acolher, direcionar de uma forma certa, adequada, respaldando realmente os direitos das pessoas, né? Não querendo usar como vingança a situação, que tem muita gente que às vezes trabalha de uma forma mais equivocada, né? Então a gente precisa estar sempre orientando, acolhendo, para que a pessoa tenha um direcionamento mais adequado de quais são seus direitos, por mais que esteja na mídia hoje, na sociedade, tanta divulgação sobre o direito das mulheres, a lei Maria da Penha. Incrível como a gente pega tantas mulheres que não têm conhecimento dos seus direitos, que são violados as suas leis e os direitos das mulheres. É uma situação assim que eu vejo no dia a dia, que eu falo, gente, como é que pode hoje em dia ainda, com tudo que a gente tem na mídia, com tudo que a gente tem de divulgação sobre os direitos, sobre os canais de ajuda, ainda tem pessoas que vivem, né, tanto tempo na dependência emocional, na violência ali pela dependência ou financeira, ou emocional, ou por desconhecimento mesmo da situação, e acaba ficando ali. Então, quanto mais a gente falar, mais as pessoas vão conseguindo, chegando a mais pessoas, e o entendimento da forma com que elas podem aplicar a lei a seu favor, né? Doutora, qual que é como é que eu poderia dizer, qual a importância, né, da sociedade em si conhecer os direitos das mulheres na sociedade atual que nós vivemos, né? O que isso contribui?
Acho que assim, desde que a minha mãe falava sempre, minha avó, né, de conhecimento é poder. Então, assim, quanto mais conhecimento você tiver, menos direitos violados você vai ter. Então, se você sabe que você tem direito a determinadas circunstâncias, se aquilo está sendo um abuso, que a pessoa está ultrapassando o direito, isso vai ser um abuso, você tem como se defender, você tem como buscar ajuda ou sair daquelas circunstâncias. Você tem que identificar que aquilo é um abuso. Então, você conhecendo que existe lei, que aquilo é um abuso, no começo a gente não tinha muito disso, né? A violência doméstica era só agressão física, né? A violência patrimonial, a violência psicológica, né? Toda a emocional, a sexual, as pessoas não tinham conhecimento que eram violência também. Então teve que vir a lei escrever exatamente tudo o que é considerado violência para as pessoas entenderem que aquilo é violência. Porque tem muita gente que passa por aquelas circunstâncias e não acha que é violência. E a violência física é um dos últimos, né, status das violências que a mulher sofre, porque inicialmente sempre começa de leve, a emocional, a psicológica, a patrimonial, tem muito, e no final que chega a violência física mesmo, né? Então, assim, quando chega na violência física, já teve os outros tipos de violência. Dificilmente não acontece antes da violência física os outros tipos de violência. Então, assim, as pessoas têm que começar a identificar já desde o começo para dar um basta naquela relação o quanto antes, né? Antes que chegue no momento de uma violência física, um feminicídio. Hoje em dia a gente vê todos os dias, né? As pessoas não aceitam o fim do relacionamento, não aceitam terminar, não aceitam dividir o filho. Umas situações assim que a sociedade está nos extremos mesmo. Eu acho que a violência psicológica, a violência patrimonial, talvez eu acho que isso não, acho que isso foi um avanço da nossa legislação em pautar essa violência específica e vir trazendo na nossa legislação esse tipo de violência, porque foi como a doutora falou, realmente, há muitos anos atrás, o que se entendia como violência era só a violência física. E muitas vezes não é só a violência física. Muitas vezes não, geralmente não é só a violência física. É um conjunto de violência e que aquilo traz um abalo emocional e psicológico para a mulher, né? A gente acaba acompanhando alguns casos e a gente vê que, como a doutora apontou aqui, a física é a última das agressões. Infelizmente... E quando chega na agressão, a mulher geralmente já sofreu tanto, ela já tá tão abalada que ela não consegue talvez nem reagir à física. Exatamente. Então, eu acho que esse é o último ponto das agressões. Os agressores, geralmente, eles começam com o abalo psicológico mesmo, né? Denegrindo a imagem da mulher, deixando ela de uma forma que ela não consegue mais reagir, né? Ela vai ficando tão submissa àquilo, acreditando naquela condição que o agressor vai colocando, que ela não consegue reagir quando vem uma agressão física. Então, assim, ela não consegue denunciar, não consegue colocar, porque ela é louca, quem vai acreditar nela? Porque eles vão colocando uma situação tão em contorno da vítima ali que ela acaba não conseguindo sair daquilo, ela fica, né, desvencilhada. Então, assim, tem muitas mulheres que ficam julgando, nossa, por que não denunciou, por que não isso? Porque é muito difícil quem está numa relação de violência sair disso, né? Conseguir ver tudo isso. De fora é fácil a gente ver, analisar e falar, olha, é fácil, mas existem muitas questões, né, ligadas principalmente aos filhos, os agressores, né, fazem muita chantagem, questão financeira, e até ela conseguir desvencilhar de tudo isso, buscar ajuda, o emocional dela se fortalecer para que ela entenda que aquela situação é violência e que não vai haver melhora, então ela tomar algumas providências para sair dessa situação, demora um pouco, demora um tempo, não é fácil. Eu acho que às vezes nós caímos, eu digo nós, a sociedade como um todo, né? Naquela questão de você preservar a família, não que a família não deva ser preservada, lógico que tem que ser, e eu defendo isso, defendo a família, porém nós não podemos aceitar a questão da agressão. Eu acho que isso tem que ser muito bem dividido, eu acho que é uma linha muito tênue, e nós temos que dividir, porque a agressão realmente não pode ser aceita. É algo que nós temos que... nós sabemos que é difícil cortar isso. A gente vê realmente alguns assuntos, até um noticiário de coisas absurdas que a gente fala, não é possível que isso possa estar acontecendo. No século XXI isso, né? Em pleno 2025, com toda a legislação que nós temos. E acontece. Né? Então, o que a doutora acha de importância e o que a doutora poderia falar para nós da atuação da mulher
no sistema da justiça e os desafios enfrentados no exercício da advocacia? Os nossos desafios são grandes, né? Todas as mulheres que chegam a algum ponto de destaque foram mulheres muito guerreiras, que lutaram muito para chegar ali, porque a gente tem que vencer preconceitos todos os dias, não é porque a gente está, às vezes, eu também sofro preconceito, também sofro até hoje chacotas de alguns colegas, né? Sempre tem aquela historinha de brincadeirinhas que são desrespeitosas com a mulher, a sociedade ainda tem essa questão. Então, assim, a gente vê no judiciário, a gente tem poucas juízas, ministra, temos uma, né? As mulheres precisam chegar, porque a mulher entende outra mulher, a mulher sabe que ela tem uma multifunções, ela tem que cuidar dos filhos, da casa, do marido, tem que estudar, tem que dar conta do trabalho, ela tem muito mais atividades para ser desenvolvida, então, e ela não tem o mesmo entendimento com os homens, né? Então, assim, é uma busca muito incessante da gente ter a igualdade realmente, até chegar esse momento de igualdade, de justiça que a gente tenha nos tribunais, advogadas. A gente tem hoje 30%, as mulheres advogadas ganham 30% menos que os homens advogados fazendo a mesma função. Então, assim, a gente ainda está longe de igualdade. A gente tem bastante mulheres atuantes, as mulheres estão chegando onde elas querem. Eu acho que as mulheres têm que se unir realmente, né? Porque a hora que a gente se unir, a gente domina o mundo, viu? Com certeza. E queira ou não, acho que acaba sendo um tipo de violência. Né? Lógico, dentro de um outro contexto, mas eu acho que ainda acaba entrando nesse contexto de violência. E dentro do que a gente estamos falando aqui, a violência doméstica. Queria que a doutora falasse para nós os mecanismos de proteção legal ou os mecanismos legais que nós temos de proteção hoje no nosso ordenamento jurídico. Isso é muito importante. A gente está sempre divulgando, a gente tem o 180, né, de denúncia, que as pessoas podem denunciar, a vítima mesmo ligar e pedir ajuda, ou alguma terceira pessoa que saiba da situação e que possa passar as informações, ligar e informar sobre alguma vítima de violência para que se possa tomar as providências. A gente tem o Ministério Público, tem a Defensoria Pública, né, que atua nisso, a Delegacia da Mulher, a gente tem atendimentos, está sendo sempre estruturado, trabalhado e atualizado. A gente está conseguindo colocar mulheres atendendo mulheres, que isso ajuda bastante no acolhimento, né, no atendimento mais adequado das vítimas de violência, porque já é difícil ela chegar lá. Aí ela chega na delegacia, é um homem que te atende com uma grosseria, ainda fala, eu já acompanhei uma vítima uma vez que ela apanhou, cheguei na delegacia, o próprio delegado, você vai registrar mesmo? Ele vai preso, se ele for preso amanhã você não vem aqui querer soltar. Tipo assim, doutor, faça o seu trabalho, por favor. Ela veio aqui registrar a ocorrência, o senhor faça o seu trabalho. Então, assim, a gente tem muita gente que a gente tem que brigar todo dia para que seja aplicada a lei. Então, assim, quanto mais mulheres estiverem lá que entendam e façam o seu trabalho, profissionalismo, né? A gente precisa que seja profissional e aí a gente consegue estruturar para um atendimento adequado. A gente tem ONGs muito boas, a gente tem o Instituto Maria da Penha, que faz atendimentos online, orientações. Eu faço parte, inclusive, de uma das ONGs, que é a Justiça de Saia, que é da ex-promotora Gabriela Mansur. A gente faz atendimento, eu faço a parte jurídica, né? É atendimento gratuito, a pessoa entra em contato, faz a denúncia, ou um terceiro também, a gente faz contato com a vítima, passa as orientações tanto sociais, né? A psicóloga faz contato, a assistente social faz contato, se precisar encaminhar para algum CRAS, a gente faz contato da cidade que ela participa para encaminhamento dessa vítima, porque ela precisa sair da casa e ir para alguma casa de apoio. Eu faço atendimento jurídico, dando as orientações para as vítimas dos direitos dela, né? Quais os caminhos, onde pode buscar o atendimento jurídico para fazer o divórcio, para fazer a denúncia, e isso é totalmente anônimo, né? A gente já faz o atendimento anônimo das vítimas, a gente poucos dados sabem delas, entra em contato, é totalmente gratuito. Então, assim, a gente tem bastante meios de ajudar sempre, então as pessoas têm que estar sempre procurando e tentando ajuda. Agora, recentemente, inclusive, teve a Defensoria Pública aqui de São Paulo faz atendimento online, tem um aplicativo, teve uma cena numa novela das 8, para você ver como a mídia ainda ajuda muito, né, na sociedade. Ela fez a divulgação de que a criança, acho que é uma personagem lá que estava buscando a pensão para o filho. Então, assim, ela ficava naquela coisa, olha, o meu filho
tem direito à pensão, e eu não sei o que fazer, cobrava, o ex-marido não queria pagar, dava o que tinha, e aí ela pegou e algum estudante de direito orientou, olha, você tem um site, você pode entrar, você pode fazer a solicitação, é um direito do seu filho que ele tem. Então, assim, o dia que essa cena foi no ar, eu acho que deu 270 mil acessos em 1 hora, de pessoas buscando a Defensoria Pública, porque não sabe que existe esse atendimento, mesmo que não tenha direito, condições de pagar um advogado particular, tem a Defensoria Pública para assistir essas pessoas que precisam e fazerem a solicitação. Então, a gente tem, a OAB também fornece em algumas cidades atendimento de Defensoria Pública, se enquadrando dentro das condições, né? Tem condições financeiras, Sim. Então eles conseguem fazer o atendimento também, direcionar para advogados da ativa. Então, são vários locais que a pessoa pode buscar o atendimento e orientação, e hoje em dia com a internet, o Google aí, você consegue, né, colocar lá onde achar, onde conseguir atendimento, a PM mesmo, você faz ligações como se estivesse ligando para a pizzaria, eles entendem, sabem que é um chamado de emergência e vão até o local, né? Então, assim, hoje em dia a sociedade está trabalhando bem em defesa das mulheres. Aqui no Brasil a gente está muito aquém do que quer, mas está muito evoluído, muito melhor do que a gente já tinha antes. Mas é uma luta que eu falo sempre que serão de gerações, de décadas, não é uma coisa rápida, mas está caminhando. 2 pontos importantes nessa sua fala que eu gostaria de ressaltar. Primeiro, os números de acesso para as mulheres vítimas de agressão. E eu acho que um ponto que nós temos que reforçar, que as autoridades, a título de exemplo, a própria Polícia Militar pelo 190, que quando você finge, por exemplo, que está ligando para uma pizzaria, eles já entendem que está havendo uma agressão. Então, eu queria que a doutora reforçasse principalmente nesse ponto de como que é o atendimento das autoridades, qual que é o preparo, a doutora que acompanha com mais afinco esses atendimentos, até mesmo para que as pessoas possam entender, as mulheres que vejam e saibam que pode ligar para as autoridades, não precisa falar, viu, estou sendo agredida, né? Então, quais são as falas, como que elas podem se posicionar numa chamada para que as autoridades entendam, porque as autoridades vão entender. Vão entender. Elas, quando vê uma mulher ligando, não sei se o contexto, ou se poderia dizer essa frase, mas estão falando uma frase desconversada, vamos dizer assim, eles vão entender o que está acontecendo. Porque isso é muito importante que a doutora falou, eu gostaria de reforçar esse ponto para quem estiver nos assistindo e precisa saber como lidar com a situação e como acionar as autoridades. Eu acho que esse é um ponto muito importante para nós ressaltarmos. Assim, a polícia, hoje, eu até vi essa semana uma reportagem que elas estão fazendo atendimento, inclusive, com mulheres atendendo só vítimas de violência, as ligações que são de violência doméstica. Tem uma equipe que está sendo treinada especialmente para isso. Então, assim, quando tem casos que ela liga, olha, da farmácia, eu estou precisando de um remédio, é com urgência, né? O meu endereço é esse, porque você tem que passar o endereço para o delivery, né? Você está ligando, você passa o endereço, o sabor da pizza, o que você quer, né? Ou uma pizza, ou um medicamento, como se estivesse ligando para a farmácia. Eles já entendem que é uma situação de urgência, de emergência, de vítimas de violência, e deslocam uma viatura até lá para verificar realmente o que está acontecendo, né? Eles estão sendo cada vez mais treinados para ser dessa forma conduzida, né? Conversando com a vítima na hora que chega na residência, pedindo para que a converse separado, para saber o que realmente está acontecendo, tirando o agressor próximo da vítima para saber o que realmente está acontecendo. Tem o sinal, né, do bastão vermelho na mão quando você vai em algum local, nos bares, né? Tem bastante bares aqui em São Paulo, principalmente aqui no estado de São Paulo. A gente tem treinamentos para isso, para identificar que são vítimas de violência, que ela está ali de forma contrariada, né? De forma obrigada. Ela faz um sinal na mão com uma caneta vermelha ou com um batom e mostra para algum dos atendentes, garçons, que ele vai entender que aquela vítima está pedindo socorro, e ela chama uma viatura da Polícia Militar. Aliás, né, dentre desses sinais de aviso, de alerta, de pedido de ajuda, a gente vê alguns absurdos, né? De pessoas na internet fazendo brincadeiras com esses sinais. Então, eu acho que realmente quem estiver vendo e aí nos assistindo, que possa a partir de hoje entender a importância desse sinal e não usar não a título de brincadeira, mas usar a título de coisa séria. Porque tem pessoas necessitando desses sinais para que possa gritar para o mundo, para mostrar realmente
o seu problema e que não tem voz e não tem como falar. Então, acho que nós temos que ter essa consciência e mudar as nossas atitudes também com coisas sérias, com coisas importantes, com pautas que realmente importam para a sociedade. É até crime, né? Uma falsa comunicação se não está ocorrendo um crime, a pessoa fazer uma brincadeira dessa, porque ser deslocado uma viatura Sim. que tira de um atendimento realmente de urgência, né? Não que seja só de uma vítima, mas de um roubo, de um assalto, você tira uma viatura de atendimento para fazer um trote, né? Uma brincadeira, para mim não é brincadeira, é crime. Então a pessoa tem que responder pelos seus atos e isso não pode mais acontecer. As pessoas têm que amadurecer, né? Hoje em dia temos a internet, até os jovens aí sabem muito bem, estão mais bem informados que qualquer um de nós, então assim, tem que ter um pouco de maturidade sobre o que é crime e as autoridades estão investigando e estão punindo as pessoas para que isso não ocorra mais. Doutora, falar um pouquinho de polêmica. Eu acho que, por mais que é um assunto polêmico, mas é importante nós tratarmos e adentrar no mérito o porquê dessa suposta polêmica que eu não entendo como uma polêmica. Eu acho que isso é um avanço e uma conquista para quem sofre esse tipo de agressão. Que a gente vê uma crítica muito grande onde você, quando dizem que a vítima, a palavra dela tem presunção de verdade. E a gente vê um debate muito grande na mídia sobre isso, dizendo que não é assim. Não, nós temos que averiguar a situação para ver realmente se aconteceu. E muitas vezes essa palavra tem uma importância na tomada de uma decisão. Lógico que depois tem o processo, tem o devido processo legal, a ampla defesa, contraditório, mas nesse primeiro momento eu queria que a doutora falasse dessa importância, dessa presunção de verdade da vítima. É que assim, a vítima, a violência, ela sempre é velada, né? Ela sempre acontece no íntimo, dentro de casa, escondido de outras pessoas. Então, assim, não tem testemunhas, as pessoas não fazem locais públicos gravados, onde tem câmeras. Então, assim, a vítima realmente, ela tem que ter, a palavra dela tem que ter veracidade, porque a pessoa não vai inventar que sofreu uma agressão, porque para a mulher falar, ela tá superando a vergonha, porque ela tem vergonha da sociedade, do que vão falar, né, da família, da igreja, que todo mundo vai julgar. Quando você chega a denunciar e contar o que aconteceu, você é julgada por muitos lugares, e às vezes é até culpada. Nossa, mas alguma coisa ela fez para ele ter reagido desse jeito. Exatamente. Então, assim, sempre vem essa pergunta, nossa, mas o que ela fez para ele reagir desse jeito? Assim, é um absurdo. Eu falo, gente, como é que pode, né? Por isso que eu falo, as mulheres têm que se unir. Mulheres, não julguem outras mulheres, vocês não sabem tudo o que aconteceu, por que ela passou, o que ela aguentou até chegar naquele ponto. Então, assim, coloquem-se no lugar dela, tente, né, ter um pouco mais de compaixão com a pessoa. Se você não pode julgar, não julgue, né, porque você não tem o entendimento de todos os fatos, as coisas acontecem muito veladas. Então, a palavra da vítima tem potencial, sim, e ela é, de momento, né, usado para protetiva, de afastamento do agressor. Então, você não vai prender ele justamente por causa da palavra. Vai ter o processo legal, vai ter a investigação, vai ser com outras provas, outras situações comprovado que aquela alegação dela é verdadeira. Não é só o que ela disse naquele momento que vai ser processado, vai ser preso por causa disso, né? Existem outras situações que vão compor o devido processo legal que vai levar à condenação do agressor. Até porque, na questão do julgamento, podemos dizer que há um juiz, há um servidor público extremamente preparado para julgar, com ferramentas jurídicas, ferramentas judiciais, para verdadeiramente chegar à verdade dos fatos daquele caso concreto. Então eu acho que não precisa não há necessidade de pessoas que não tenham conhecimento daqueles fatos fazer um pré-julgamento. Eu acho que o judiciário está aí para isso, e muitas vezes é o que a doutora falou, se colocar no lugar da pessoa e entender o que aconteceu, porque às vezes a agressão física é a última agressão, né? Até chegar na agressão física já aconteceram outras agressões. E talvez eu acho que falta essa sensibilidade da sociedade com o próximo, de tentar entender aquela situação. E a gente vê alguns absurdos aí que são falados, piadas, e que acabam realmente denegrindo a imagem de quem está denunciando, né? Sempre tentando desacreditar a mulher, né? Isso já é
é da sociedade, e toda mudança gera uma resistência. Então, a gente está num momento de mudança, né, de padrão de sociedade, onde não é mais admitido a agressão de forma alguma, onde está se expondo que certas circunstâncias, certas situações que antes não achavam normais, brincadeiras cotidianas, são agressões, são violências, questões psicológicas, patrimoniais, emocionais. Então, assim, antigamente só achava que era a violência física. Então, as outras violências que estão vindo sendo expostas, as pessoas ainda estão, né, com resistência em aceitar essa mudança da sociedade, de postura realmente da sociedade, e isso realmente leva algum tempo, a gente tem essa resistência, mas a gente não vai desistir, vai continuar até que as pessoas entendam que isso não pode ocorrer de forma alguma. Doutora, no início da nossa conversa, a doutora até pontuou, né, a pouca presença feminina no nosso judiciário, citou até a questão do STF, né, com poucas mulheres, uma mulher atualmente, e eu gostaria de debater, de conversar, de trazer essa pauta, qual que é a importância da presença feminina nos espaços de decisões e como fazer com que aumente o número de mulheres nesses órgãos de decisões, no judiciário, enfim, na nossa sociedade como um todo. Como que a doutora vê a importância e como trazer a presença feminina para o judiciário e para os órgãos, né, que tomam as decisões, que decidem? Como eu falo, a mudança de paradigma são coisas que não levam tempo, anos, a gente não consegue de uma hora para outra, as pessoas precisam ter mais apoio, né, para estudo, para cursos, infelizmente muita coisa só chega à igualdade por cotas, a gente tem às vezes, né, muito nisso ainda, porque precisa ter até na política, a gente tem, né, para cada 7 candidatos masculinos, a gente tem que ter 3 mulheres, né, para compor as chapas aí na política. Então, assim, acaba entrando mais mulheres para a política por causa disso. As pessoas convidam não porque querem que a mulher participe, não porque querem que ela faça, melhore a sociedade. Eles querem só compor a chapa lá para ter o mínimo cumprir uma obrigação legal. Cumprir uma obrigação legal, infelizmente. Então, assim, mas as mulheres precisam se qualificar, estudar, entender isso, para não deixar se moldar por esses homens que querem levar e que querem que elas vão para fazer isso, que aprovem esse projeto deles. Eu acho que as mulheres tendo conhecimento, né, estudando, elas vão entender a importância delas em votar em projetos que sejam voltados para outras mulheres, que façam a melhoria na sociedade como um todo, não só para mulheres, como com todos os outros ramos do direito. A gente tem que ter uma visão mais feminina nisso. A gente sempre fala isso, né? A mulher dá conta de muita coisa, ela tem uma visão muito mais ampliada de todas as circunstâncias do que o homem. E aí é o que vai mudar a sociedade. A gente tem mais mulheres realmente na política, a gente tem que se dedicar, a gente tem que apoiar outras mulheres, é o que eu falo sempre, apoiem outras mulheres para que a gente consiga, né, ter mais mulheres em outros lugares. Não seja eu, mas seja outra mulher que chegue lá e que faça o trabalho que precisa ser feito em prol de outras mulheres, é o que importa, né? A gente não precisa querer, eu quero chegar, não, eu quero que qualquer outra mulher chegue lá e faça um trabalho em prol das mulheres. Então é isso que a gente tem que pensar e apoiar outras mulheres, entender que não é fácil, porque a gente tem muitas outras atividades para fazer, então as mulheres têm que se apoiar, se ajudar para conseguir chegar, e as leis, né? A gente tem que tentar ir lá brigando para que haja mais leis que ajudem as mulheres a conseguir chegar onde a gente precisa, porque senão não vai ter, não. E não vamos, né, título de exemplo. Se nós tivermos, talvez não, né? Se nós tivermos mais mulheres no judiciário, com certeza nós teremos mais mulheres sentindo as dores das mulheres. A visão da mulher é diferente. Exatamente. Né? Eu acho que isso, de uma forma, dentro de um contexto geral, acaba trazendo e qualificando melhor o direito das mulheres. Essa questão da agressão que a gente está falando especificamente hoje aqui, né? Quantos avanços nós tivemos na legislação brasileira, porém, quantas dores surgiram ou tiveram que acontecer para que houvesse esse olhar, né? E se nós pensarmos, se desde anos atrás tivéssemos mais mulheres já olhando nessa contextualização, será que as mulheres precisariam ter passado por tudo que passaram?
talvez não. Então, eu acho que realmente trazer a mulher para essa questão é de extrema relevância, né? Eu acho que você fazer com que o direito da mulher ela seja a cada dia reforçado, a cada dia lembrado, a cada dia dizer, olha, você tem direito. Eu acho que isso muda atitudes e muda, inclusive, a forma das pessoas lidarem. Porque muito que a gente vê no nosso dia a dia é o que a doutora falou, né? É a falta de respeito, a piadinha, aquilo realmente que deve ofender, aquilo que machuca no dia a dia. E que temos que extirpar isso da nossa A sociedade. gente acaba normalizando as brincadeiras, Exatamente. né? Achar normal, eles sempre falam isso, né? Se a pessoa reclama, ela deu piti, achou ruim, exagerou. Então, assim, a gente tem que falar muito sobre isso, sobre os tipos de violência, não só para outras mulheres, para os homens, os meninos entenderem que isso é violência, que isso não pode, que isso é errado, que aí eles vão, sabe, tendo uma outra visão da situação. Um juiz que vai julgar a situação, ele vai julgar um olhar da criação dele. Se for uma criação machista, vai ser um olhar machista para aquela situação. Eu tinha uma cliente minha, ela teve a separação, quis separar, 35 anos de casamento. Ela pediu a separação e aí as coisas ficaram na casa. Eles estavam em reforma na casa, ela não tirou tudo, levou algumas coisas, ficou de pegar todas as coisas delas depois. O marido, ele colocou todas as roupas dela dentro de um saco de lixo, jogou tinta dentro das roupas e jogou e colocou lá para ela buscar, manchou todas, estragou todas as roupas dela. Então, assim, é uma violência patrimonial, né? É um bem da pessoa que ela tinha, que além do custo financeiro, tem o emocional de roupa. Você não vai fazer um guarda-roupa novo de uma hora para outra, nem que você reembolsa a outra parte. Não é só questões são questões pessoais também, né? De apego, às vezes, em algumas coisas. Então, um juiz, homem, vai entender que isso foi uma violência, que isso é uma agressão para a mulher. Agora a mulher já vai ver diferente, porque ela sabe o apego que ela tem com as roupas, com os bens pessoais dela, com as coisas, joia, coisas de uso pessoal, bolsa, né? Não é só questão do valor financeiro, às vezes não é tão caro, mas são coisas pessoais seu que relembram alguns momentos, você ganhou de presente de alguém, são questões emocionais ligadas ali. Então, assim, é uma agressão, é uma violência, depende do juiz, vai entender que aquilo não foi nada demais, foi um momento sem pensar do ex, de raiva, é uma violência, uma coisa que tem que ser considerada. Então, assim, realmente as mulheres que vão conseguir ter essa visão mais acolhedora da situação aí que a mulher está passando. Doutora, na vida prática, tem um assunto que eu gostaria de abordar, e aí é uma pergunta até para uma advogada que busca incessantemente o direito da mulher, mas como que é na vida prática? A gente sabe que principalmente quando você vai discutir pensão, que é um assunto delicado e onde a gente muitas e muitas vezes ouve dizer de uma forma arbitrária, absurda, que a mãe está buscando o alimento da criança, mas uma forma de prover a sua vida. Como que a doutora lidar com isso no dia a dia? Como que é essa atuação e como desmistificar isso? É trabalhoso, né? A gente tem que, às vezes, a gente pega um colega do outro lado que às vezes não consegue falar para o cliente a verdade, porque eu pego homens, advogo para homens também, ainda tem alguns casos, e eu falo, gente, não é para ela, é para o seu filho, esse valor não dá, você sabe quanto está no mercado? Vai no mercado, compra as coisas e veja quanto você vai gastar no mercado. Então, você acha que o que você está dando, a gente tem que explicar para o pai, né, aquela pensão, tudo que está pagando, porque ele acha que é para a mulher, ele acha que não quer dar dinheiro porque é para ex-mulher, é uma coisa assim que eles não conseguem. Eu acho que é uma dificuldade muito grande do pai, né? A gente tem outros pais que são muito bons, que entendem isso e ajudam. Não, é para o meu filho, eu ajudo e faço. São bons até demais, mas assim, a maioria separou da mulher, parece que separou do filho também. Não quer mais ajuda, não quer mais questão financeira, não quer ajudar de forma alguma, porque acha que a mulher vai usar para proveito dela, proveito próprio, e não é. Então, a gente tem que estar sempre explicando. No processo, eu sempre coloco, né? Não sei se a outra parte vai passar para o próprio autor, para
para a parte ler, ou se é o advogado que responde, eu sempre, às vezes, até passo para alguns clientes meus, olha, falou assim, assado, né, para mim poder até responder, mas é uma coisa que eu acho que os advogados têm que fazer esse trabalho de educar e orientar, que é um direito da criança, que é um direito realmente que tem que ser feito, a gente pode colocar algumas situações ali, mas é separar, né? O filho da mãe é um direito que ele vai ter que ter e prover do filho e continuar mantendo, e que geralmente a pensão é muito mais baixo do que o gasto que a criança tem no mês. Ainda nessa questão dos alimentos, eu acho que muitas vezes quem presta o alimento esquece que não é uma porcentagem do seu salário, enfim, dos seus ganhos, e sim a necessidade de suprir o que aquela criança realmente necessita para que ela tenha o mínimo de conforto, né, da sua vida social, educacional, familiar, e às vezes as pessoas esquecem de pontuar esse assunto. E entra, não, estou dando tantos por cento do meu salário. E não é isso. Não, e assim, às vezes coloca lá a conta, né? Olha, a criança gasta 2.000, eu vou pagar só 1.000, não vou pagar mais do que isso. E não é só o gasto fixo que você consegue numerar. São gastos que a mãe deixa de trabalhar para ficar com a criança no horário de trabalho que a criança ficou doente, tem que buscar na escola, levar na escola, é gasto de combustível, leva na festa do amiguinho, busca na festa do amiguinho, é o presente de aniversário do amiguinho, são coisas que você não contabiliza Exatamente. Na hora da pensão ali, porque é impossível você colocar tudo, a gente não consegue colocar todos os gastos do filho, porque tudo que a gente já passa no mercadinho é uma balinha aqui, é um doce aqui que eles querem a mais, a gente acaba não conseguindo contabilizar todos os gastos que a gente tem com a criança, né? E fora o tempo, né? O tempo de produtividade, inclusive, que já hoje em dia é usado dentro dos processos da mãe, né? Que ela deixa de produzir para poder cuidar do filho, né? Porque a criança, ela requer tempo, a noite inteira você fica cuidando de uma criança, no outro dia como é que você vai produzir e trabalhar tão bem como uma pessoa que dormiu a noite inteira? Você passou a noite em claro cuidando de um filho, a preocupação que você tem de ligar para o médico, de marcar uma consulta, de um exame, tanta coisa que você tem na cabeça que você tem que administrar e cuidar, e mesmo que você passe para outra pessoa fazer, você tem que delegar e depois você tem que cobrar para ver se ele fez ou não fez a situação, que é bem mais maçante, né, o cuidado da mãe do que o pai que paga a pensão só. E ainda de vez em quando ouvimos alguns absurdos como: eu preciso da prestação de contas do que está sendo gasto com a pensão alimentícia. E é uma pensão de R$500, R$600, né? Exatamente. Não vejo o Neymar pedindo prestação de contas. Olha a pensão que ele paga, ele não pede prestação de contas, né? Mas os pais que pagam R$500, R$600, que é prestação de contas. É um absurdo, assim, né? Eu falo, gente, não tem nem como pedir, o juiz vai xingar a gente, né? Vai falar assim, você tá de brincadeira que você quer prestação de contas desse valor, né? É incrível. É algo, assim, totalmente absurdo. Eu acho que os juízes têm que fazer litigância de má-fé, começar a multar essas pessoas que fazem esses tipos de ações, porque a gente enche o judiciário de processos que nem deveriam estar lá, sabe? Porque assim, a prestação de contas, é um direito meu saber o que está gastando. Gente, R$500, é óbvio que ela está gastando com a criança, né? Se não, você tem outros locais de fazer denúncia, que a criança está com maus tratos, porque se R$500 não está gastando com a criança, Exatamente. Né? A criança está desnutrida, não está indo para a escola, não está numa situação que você pode chamar o conselho tutelar, né, e intervir, porque são situações que não tem pedir prestação de contas, você moveu o judiciário todo para uma situação dessa. Eu acho que sim, tem que começar a aplicar multa, litigância de má-fé para poder reduzir esses processos absurdos. E queira ou não, parece absurdo o que nós estamos falando aqui, né? Talvez pareça até um absurdo que eu vou pontuar aqui, mas R$500 para uma criança viver no meio que nós vivemos é quase nada. Se você for levar lógica, a gente sabe que tem gente que muito menos do que isso, mas assim, um pai que se propõe a pagar um valor nesse sentido e depois ir lá no não, eu quero uma prestação de contas, acho que é realmente como a doutora falou, é algo do judiciário pontuar e começar a aplicar a litigância de má-fé, porque não faz sentido. Não faz sentido. Algumas coisas assim que é só para perturbar. Inclusive, a gente tem um projeto de lei que estuda que essas situações, né, de vários processos reiterados contra a mãe, fazendo ela ter que prestar contas, é um tipo de violência, né, que vai entrar no rol das violências contra as mulheres, porque tem homens que não aceitam, né, certas situações, a forma de perturbar a mulher é entrar com pedido de alteração
separação de guarda, alienação parental, né? É um péssimo pai, a criança não quer ir com o pai, e aí alienação parental. Não que ela não exista. Mas tem coisas também que, às vezes, né, as pessoas não deixam de fazer a sua parte e depois colocam que a mãe que é a culpada de todas as circunstâncias. Então, assim, o judiciário tem que começar a analisar certas circunstâncias e aplicar a litigância de má-fé para a gente tentar dar uma reduzida nessas ações absurdas. Porque hoje o judiciário tá com um número excessivo de demandas que nós acompanhamos, né? O dia a dia... E aí, o dia a dia, tanto do advogado, acho que tanto do juiz, acaba se tornando maçante em razão das inúmeras ações que nós vemos. Lógico, algumas dentro da legalidade, algumas com o seu objeto ali devidamente justificados, né? E necessários, mas tem outros que a gente fala, não é possível que isso está sendo discutido aqui. Parece um absurdo, né? Mas às vezes um pai entrar como contratar, mover o judiciário para dizer, eu quero saber com que está sendo gasto R$500. Nós pegarmos hoje o preço dos alimentos, né, que tem sido muito falado, dá talvez uma compra básica e bem reduzida. Sim. Está cada vez mais custoso, né? Não é só alimentos, né? É todos os gastos que você tem com moradia, com água, luz, telefone, internet. Eles precisam para fazer trabalho de escola, para fazer... Eles falam, por que eu vou pagar a internet? A criança é pequena. Eles têm trabalho de escola, tem online hoje em dia. Tem situações que realmente você precisa para o dia a dia. Então, assim, realmente até isso é necessário. Então, assim, o custo é muito elevado de vida hoje em dia, né? Então, assim, depende do valor realmente dos alimentos, não tem condições de ficar pedindo prestação de contas. É um desgaste desnecessário, né? Uma movimentação do judiciário todo para uma coisa que é absurda. Doutora, como que o direito pode e deve ser instrumento de transformação social para as mulheres em situação de vulnerabilidade? Assim, o conhecimento, a gente tem que estar sempre levando as leis ao conhecimento das mulheres, né? Porque a gente tem muita gente hoje em dia que nos assiste, principalmente em Facebook, Instagram, né? Hoje em dia as situações ali, os vídeos mais curtos, né? São os que mais geram engajamentos. Então, assim, as pessoas estão sempre buscando isso. Então, quanto mais a gente falar do direito, que a mulher tem esse direito, porque eu pego muita gente que fala, olha, eu não vou sair de casa porque ele falou que vai tirar a guarda de mim, porque eu não trabalho, então ele que vai ficar com a guarda. Porque a casa foi ele sempre que trabalhou, eu não trabalhei fora, fiquei em casa, então eu não tenho direito à casa, não posso separar dele, eu tenho que ficar aguentando aquela situação, ser espancada, ser sempre, né, amedrontada, humilhada, porque a casa é dele, ele diz que a casa é dele porque está no nome dele. Assim, 30 anos de casado, construíram juntos, tudo, né, por mais que ela trabalhe em casa, não tenha trabalhado fora, ela tem o apoio, né, toda a situação que ele conseguiu trabalhar fora, porque ela está lá fazendo, vai colocar na conta uma faxineira, uma cozinheira, uma babá, né, dentro de casa para fazer todos esses serviços, para ver quanto que ele não ia gastar por mês. Então, se ele economizou todo esse dinheiro não tendo que gastar com essas situações, é porque tinha uma mulher ali fazendo todos aqueles serviços na casa. Então, isso tudo conta na hora da partilha. Então, a mulher tem o direito, né, dos bens, mesmo estando em nome só do marido, mesmo que ela não tenha trabalhado fora e dado dinheiro, né, em espécie, ela vai ter direito à partilha dos bens e às vezes elas não sabem disso. Então, a gente precisa divulgar sempre, né, quais são os direitos para elas saberem, né, e onde buscar essa ajuda para saber e poder não vivenciar situações de violência. Uma violência que a gente pelo menos, né, costuma acompanhar e costuma ver, eu vejo às vezes alguns homens dizendo, para mim um entendimento totalmente equivocado, dizer, olha, o judiciário mudou, agora a guarda não é simplesmente dada para a mulher, agora o judiciário já tem uma outra visão. Na verdade não é assim. Na verdade hoje o judiciário ele tem mais instrumentos para identificar o que é melhor para a criança. Né? E esse entendimento é um entendimento totalmente equivocado nesse sentido. Eu acho que o judiciário hoje ele tem muito mais ferramentas jurídicas para ele entender qual que é a real situação daquela criança e qual que é o melhor desenvolvimento social, psicológico, educacional e familiar para a criança. Então eu acho que também é algo que os pais têm que entender. Não é, o judiciário está vendo com outros olhos. Não, ele não está vendo com outros olhos. Ele está vendo com os olhos melhor.
no meu entendimento. Hoje em dia você tem muito mais ferramentas, né, para conseguir avaliar todas as circunstâncias. A gente está sempre buscando o melhor interesse da criança, né, que seja com o pai, com a mãe, né. É que a mãe geralmente, né, com raras exceções, é a que está mais, né, abdica mais da vida dela, do estudo, de trabalho, de tudo para cuidar dos filhos. Então, assim, é uma coisa que é de mãe mesmo, que a gente fala instinto de mãe. É difícil, sim, né, ela não ter esse cuidado. A criança tem aquele vínculo, a criança pequena mesmo tem, né, um vínculo maior com a mãe, com os cuidados. A mãe sabe todos a rotina da criança, os gostos da criança. O pai cuida de vez em quando. Então, assim, não é o mesmo cuidado que tem. Então, assim, mas tem muitos pais bons também. Tem pais que eu consigo a guarda do tiro da mãe para o pai, porque a mãe não cuida direito, a mãe não tem o mesmo zelo, o mesmo cuidado. Então, assim, não é que o judiciário passa a mão para as mulheres que ajuda, não. É avaliado o que é melhor para a criança, né? Então, assim, os homens têm que entender também. Hoje em dia a gente tem uma geração aí que não aceita ser contrariado, né? Que é todo mundo contra eles e não são eles que estão errados. Então, as pessoas têm que buscar realmente um entendimento, inclusive um tratamento, né? Porque tem pessoas que não aceitam de forma alguma e quer brigar o tempo todo com circunstâncias que elas mesmas fazem, elas mesmas criam e precisam modificar essa forma de se relacionar com os filhos para que eles possam conviver mais com os filhos. Para quem nos assiste, só para entender melhor o que nós falamos aqui, não é que o judiciário entrega mais guardas para as mães, ou de que hoje está enxergando mais direito dos pais. Muito pelo contrário, o judiciário hoje, o que nós estamos querendo dizer aqui, que hoje o judiciário ele tem ferramentas muito mais abrangentes para identificar qual que é o melhor desenvolvimento para aquela criança, familiar, psicológico, educacional, enfim. Então, temos que mudar esse conceito e mudar esse pensamento, que não é nem para um e nem para outro. Eu sempre falo para as mulheres, elas têm que também aprender a delegar. Eu acho que assim, a gente fica sobrecarregado porque a gente quer fazer também tudo sozinho. A gente tem que colocar para o marido, mesmo enquanto for marido ainda, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã, se vai ser ex, que ele aprenda a cuidar do filho, entendeu? Dê para ele algumas tarefas, deixe ele fazer. Ele não vai fazer igual você, não vai fazer com a mesma perfeição que a mulher faz, né? Porque a mulher é sempre melhor, mas eles fazem, eles dão conta, eles fazem do jeito deles, mas eles fazem. Então isso aí também ajuda a criar um vínculo com o filho, ao cuidado, a ver quanto é trabalhoso cuidar da criança, né? Coloca para tomar banho, dá comida para o filho, não é só passear aí no parquinho, né? Ajuda a fazer a lição de casa. Às vezes eu tô lá em casa, eu faço meu marido fazer a lição, eu tô só escutando lá os dois se atrapalhando, que o negócio não tá andando muito bem, eu dou risada e deixo, né? Depois eu vou lá e vejo se deu certo ou não, a professora corrige, mas tem que deixar fazer, entendeu? Não vai fazer como eu, mas faz. Então, assim, a gente tem que deixar eles fazerem também, dar um pouco de espaço para os homens fazer e treinando eles para que quando a gente não estiver próximo, não estiver perto, né, eles saibam também cuidar e fazer da melhor forma possível. Doutora, conta para nós um caso, lógico, dentro do nosso sigilo profissional, um caso que marcou a sua vida profissional e que realmente fez a doutora dizer, olha, eu acertei na profissão que eu escolhi. São tantos casos que a gente não pode contar, né? O sigilo não deixa. Mas, assim, graças a Deus, eu tenho trabalhado bastante com bastante cuidado com os meus processos e a gente está sempre tentando trazer o melhor. Nem sempre é o que o cliente quer, mas sempre a melhor solução para o processo. Agora, a gente está conseguindo, eu consegui já uns 2 anos atrás, logo que saiu, as condenações por danos morais para vítimas de violência, né? Agora a gente já tem entendimento, né, do STJ, que a partir do momento que é constatada a violência, né, a gente já tem a indenização já é devida. Então, assim, antes a gente não tinha muito, nem a própria promotoria pedia essa indenização. Hoje em dia a gente já consegue, eu como assistente de acusação sempre peço, então estou tendo êxito nos processos com essas condenações, que eu acho que é uma coisa muito relevante, porque eu trabalho, porque eu peço, e é uma mudança da sociedade que hoje em dia está tendo, e mesmo quando a promotoria não pede, o assistente pediu, o juiz dá, e mesmo recorrendo, não conseguiram reverter. Então isso para mim foi muito gratificante ter conseguido essa mudança aí nas nossas ações aí.
Aqui no TJ de São Paulo já há um número importante com decisões nesse sentido, ou Sim. ainda é um Sim. número pequeno? Não, sim. A gente já tem, até coloquei aqui, ó, na terceira sessão do STJ já é uma tese firmada. Então, assim, mesmo que a gente não tenha aqui, a gente consegue reverter. Mas, assim, os maioria dos meus processos, que eu tenho conhecimento de colegas que trabalham, a gente está tendo bastante êxito nessa situação, né? É aprovado, principalmente nos processos de violência doméstica, o criminal que é provado, a violência, né, que ocorreu, na condenação, o dano moral já é aplicado. Bom, nós tivemos hoje mais um episódio aqui do nosso podcast Conexão Rocha Dias. Hoje eu tive com a doutora Anne e eu quero agradecer imensamente a sua presença aqui, doutora, trazendo um conteúdo diferente no sentido de que muitas pessoas ainda não, por mais que ser algo extremamente falado ultimamente, mas parece que ainda não é muito aplicado, ou as pessoas ainda têm um certo receio para quem sofre a agressão de aplicar os seus direitos. Então, esse episódio de hoje foi extremamente enriquecedor nas nossas vidas e eu quero agradecer a sua presença, suas palavras finais. Eu agradeço também muito participando aqui. Gostaria sempre de deixar claro que as vítimas sejam acolhidas, que as mulheres sejam mais unidas, que apoiem outras, que não julguem, né, vítimas de violência e tentem entender o contexto e tentem ajudar as pessoas se vocês puderem, porque é isso que vai fazer a diferença, a gente se unir, né, e entender e aplicar e fazer leis para que a sociedade trabalhe de uma forma mais justa e igualitária. Quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco até agora em mais um episódio e eu já deixo aqui o nosso convite para a nossa próxima gravação, para o nosso próximo programa. Obrigado pela atenção, até a próxima.